Bom dia! O devocional de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 1 a 3. Se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. À Igreja de Deus em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Hoje começamos a carta aos Coríntios. Paulo escreve essa carta enquanto estava em Éfeso, na Ásia Menor. Há indícios de que esta não foi a primeira carta, mas ela deve ter sido perdida no tempo. Uma irmã chamada Chloe deu muitas informações acerca do que estava acontecendo em Corinto. Assim, Paulo escreve essa carta como resposta de Deus para os problemas enfrentados pela igreja. Agora, faremos um recorte e trataremos dos versos de 1 a 3. Como em outras ocasiões, ele começa a carta falando do seu chamado para ser apóstolo. O próprio Jesus o designou para essa tarefa, e cita também o irmão Sóstenes, que talvez tenha sido o líder da sinagoga em Corinto, que foi espancado pela multidão diante do governador Gálio. Atos capítulo 18, versos de 12 a 17. Mais tarde, o Espírito Santo confirmou o chamado para Barnabé e para Saulo, que é o mesmo que Paulo. Atos capítulo 9, verso 15 e capítulo 13, verso 2. E na carta aos Gálatas, ele afirma que foi chamado pela vontade de Deus Pai. Gálatas capítulo 1, verso 1. E, recebendo autoridade para pregar, ninguém poderia dizer nada em contrário. O destinatário é a Igreja de Deus que está em Corinto, formada por aqueles que foram santificados, separados em Cristo, chamados do mundo para uma vida de santidade, a qual deve ser cumprida fielmente. Do mesmo modo que Paulo foi chamado para ser apóstolo, cada um de nós foi chamado por Deus para ter uma vida de santidade, e devemos obedecer da mesma forma que ele obedeceu, e invocar o nome do Senhor, pois todo aquele que o invoca recebeu o mesmo chamado. Não importa a sua nacionalidade. O Deus é de todos os crentes, tanto dos coríntios como dos judeus, e nosso também. No verso 3, ele encerra com a saudação costumeira: Graça e paz sejam convosco. E estas provêm da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dizemos graça e paz, e não paz e graça, pois a graça vem antes. Sem ela, não há paz. Deus é nosso Pai por meio de Cristo, e é por meio dele que recebemos a graça e a paz. Santo e eterno Pai, nós te louvamos por esta palavra e por todos os ensinamentos que sabemos que ainda virão por esses dias. O Senhor é o nosso Deus e nosso Pai, e se não fosse por Cristo, ainda estaríamos afogados em nossos pecados. Que cada um de nós possa ouvir o teu chamado e atender com toda a humildade e obediência, tendo uma vida de santidade e dedicação ao que o Senhor nos ordena. Perdoa os nossos pecados, abençoa nossas famílias e que tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos conceda um dia de muita tranquilidade e que nós possamos ouvir o chamado de Deus para uma vida de santidade e sejamos obedientes em tudo, em nome de Jesus. Amém.